Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: maternidades podem emitir certidão de nascimento logo após o parto em Minas Gerais. Tribunal de Justiça realiza projeto em escolas para evitar que jovens se associem à criminalidade. A cidade de Pouso Alegre terá unidade da APAC Juvenil. Será a segunda unidade no Brasil e no mundo. Anunciado repasse de 1 bilhão e 500 milhões de reais aos 853 municípios mineiros. Proteção de dados. Mesmo com a entrada em vigor da LGPD, o risco de golpes persiste. E teremos uma entrevista sobre o trabalho do TJMG na proteção desses dados. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Sindicato dos Cartórios de Registro Civil facilita a vida de mães e famílias de recém-nascidos. O registro do bebê pode ser retirado no próprio hospital ou na maternidade. Para registrar o filho recém-nascido, o Bruno nem precisou sair do hospital. O registro foi feito na maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Como eu estou no hospital com meu filho, acaba que, teoricamente, já tenho um cartório para estar ajudando nesse processo. Então, não tem um gasto, tem uma tranquilidade, é mais comodidade também, porque eu estou com o pessoal aqui, eu já resolvo tudo no mesmo dia também. Desde 2013, mais de 41 mil registros de nascimento já foram feitos na Unidade de Registro Civil da Maternidade, a primeira do Estado a aderir ao sistema. As unidades interligadas de registro civil são uma parceria entre o Tribunal de Justiça, os governos federal, do Estado e o Sindicato dos Cartórios de Minas Gerais. Funcionam em 71 hospitais e maternidades do Estado. Eles ficam mais perto, da mulher e do bebê no período de internação. Tem a questão do custo, eles não precisam ter um custo de transporte para ir até o cartório de referência. E interessante também é que a mulher pode descer para participar do registro mesmo quando o pai for registrar, o que evita, às vezes, algumas brigas em relação a nomes. As certidões de nascimento podem ser emitidas nos hospitais e maternidades participantes do projeto. Além disso, o cartório responsável pela emissão do registro deve estar interligado ao sistema Justiça Aberta, por meio do qual as informações são compartilhadas pela internet. A meta do programa é diminuir a quantidade de subregistros de nascimentos. A adesão ao programa é voluntária, tanto para os hospitais e maternidades, quanto para os cartórios. São essas duas coisas, tanto o número de partos como o número de subregistros, porque talvez se uma maternidade realiza poucos partos, então não justifica ter uma estrutura lá dentro para realizar 3, 4 partos por mês, talvez essa estrutura fique muito ociosa. Então, a priorização são as que têm maior número de partos para atender o maior número de beneficiários. Uma frase do filósofo grego Pitágoras dizia: "Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens". Esse ensinamento está na raiz do projeto Justiça nas Escolas, que o tribunal realiza em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há 2 anos, o Alexandre participou de uma oficina na escola que mudou a vida dele. A iniciativa fazia parte do programa Justiça nas Escolas, idealizado pela Vara da Infância e Juventude de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi bem interessante, aprendi coisas que eu não sabia, que eu não tinha entendimento, que eu era leigo nisso, mas foi muito importante para mim. O programa fez tanto sentido na vida dele que o adolescente foi um dos selecionados para trabalhar como menor aprendiz no fórum da cidade. Eu não sabia nem que tinha um fórum aqui, tem 4 anos eu acho que o prédio, então eu não sabia. E aí nós viemos visitar, eu penso em trabalhar, cumprir o contrato aqui do fórum e depois correr atrás de estudar mais para fazer um concurso público. O programa Justiça nas Escolas existe há cerca de 6 anos e promove palestras e oficinas aos alunos, pais e até funcionários da rede pública de educação. Os magistrados vão até as escolas para orientar e falar sobre temas como o uso de drogas, violência sexual, bullying, automutilação não violenta e outros temas. Em 2019, mais de 6 mil pais de alunos de escolas públicas do município participaram do programa. Mais de 100 oficinas foram realizadas, 1.500 alunos contemplados. Mais de 900 estudantes visitaram o Fórum de Ribeirão das Neves e participaram de simulações de júris de ato infracional com a condução do juiz da Infância e Juventude. O público-alvo, 6º ao 9º ano, a faixa etária, onde ocorre principalmente a evasão escolar, é onde que os nossos alunos começam a ter o contato com mais violência.
e com a criminalidade. Houve uma mudança significativa, diminuiu o grau de violência na nossa escola, foi trabalhada a comunicação não violenta com eles. E isso provocou um ambiente mais saudável, não só com os alunos, mas entre os funcionários da escola também. O programa Justiça nas Escolas existe desde 2015, mas por conta da pandemia precisou se adaptar. Por isso, o programa saiu do espaço físico e foi para o espaço virtual, por meio das redes sociais. Com a pandemia, nós ficamos com a agenda parada. Aproveitamos o ano de 2020 para capacitar a nossa equipe de voluntários e repensar no Justiça nas Escolas, além das 4 paredes da sala de aula. Foi aí que surgiu a ideia das mídias sociais. Então, nós corremos atrás de voluntários que tivessem esse viés, que seria o marketing digital, para nos auxiliar nesse novo desafio. Então, em março de 2021, nós lançamos o Instagram do Justiça nas Escolas e o Facebook do Justiça nas Escolas. Em maio, nós já começamos com o canal do YouTube. É o caso do Giliano. O social media se sensibilizou com o projeto e quis ser um voluntário para ajudar nessa adaptação. A gente tem feito um conteúdo que possa chegar para esses adolescentes, um conteúdo tentando fazer esse conteúdo mais jovem, apesar de ser um grande desafio, porque tem de ser tudo dinâmico, tem de ser tudo feito da maneira que os jovens se comunicam mesmo. E no próximo bloco, confirmado o repasse bilionário de recursos de mineradora para municípios mineiros. Foi anunciado o repasse de 1 bilhão e 500 milhões de reais aos 853 municípios mineiros. Esse repasse aos municípios faz parte dos 11 bilhões e 600 milhões de reais destinados ao Estado, conforme aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O encontro serviu para que os prefeitos de Minas fossem orientados sobre como será feito o repasse de 1,5 bilhão de reais. Mais de 500 prefeitos estavam presentes. Esse repasse aos 853 municípios faz parte dos 11 bilhões e 600 milhões de reais que foram destinados ao Estado após ter sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. O valor é referente ao total de 37,6 bilhões de reais do acordo homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em fevereiro deste ano, entre o governo do Estado, a Vale e instituições públicas. Cada município vai receber uma quantia do recurso e será distribuído proporcionalmente à população registrada em 2019 pelo IBGE. Nós participamos efetivamente no Tribunal de Justiça na condução do acordo, juntamente com o desembargador Nilton Teixeira, o desembargador Ronaldo Claré, que está presente aqui no evento, e com todas as instituições envolvidas, nós estaremos todos olhando para que os valores sejam efetivamente aplicados, porque os municípios precisam, mas é preciso também verificar que o encaminhamento seja público, como consta do acordo firmado no Tribunal de Justiça, para que não haja nenhum revés em relação à destinação desses recursos. Os 853 municípios mineiros serão beneficiados pelo acordo. Os valores serão repassados em 3 parcelas. A primeira de 40% foi depositada nesta semana e as outras 2 parcelas de 30% serão repassadas em janeiro e julho de 2022. As prefeituras terão que informar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado quanto e onde serão investidos os valores recebidos. Hora alguma podemos esquecer as 272 vidas que foram perdidas e lembrar que a tragédia, além de ceifar essas vidas, que nada consegue reparar essa perda, também custou aos municípios mineiros um empobrecimento, que é o que nós estamos tentando compensar agora através das medidas socioeconômicas. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão ocorreu em 25 de janeiro de 2019, causando a morte de 270 pessoas. Houve também uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em outras regiões do estado. E a primeira APAC juvenil do mundo foi instalada em Minas Gerais, na cidade de Frutal. E a segunda unidade também vai ficar em solo mineiro.
A pedra fundamental da APAC de Pouso Alegre foi lançada esta semana. O Fórum de Pouso Alegre sediou a solenidade de lançamento da pedra fundamental da APAC juvenil da comarca, a segunda do mundo a se dedicar aos jovens em conflito com a lei. Representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Henrique Abiakel disse que a iniciativa pode, além de ressocializar, representar economia. A partir do momento que a gente faz estudos, a gente percebe que a gente pode reduzir o custo mensal de um adolescente infrator de R$18 mil para R$2, R$3 mil pelo método da APAC. A obra será instalada em um terreno ao lado da APAC masculina. A unidade terá capacidade para 80 adolescentes. O custo aproximado será de R$1 milhão e o plano é entregar a unidade em abril de 2022, reparando uma demanda antiga da comarca. Ela veio para abarcar uma necessidade da região sul de Minas. Nós não temos centros socioeducativos aqui na região. O objetivo maior é evitar que esse adolescente chegue e faça parte de uma população carcerária no futuro. Para que eles percebam um mundo de oportunidades, um mundo de beleza, e assim a sociedade e todos nós saiamos vitoriosos diante dessa guerra que está aí, o crime querendo arrebanhar todos os adolescentes e jovens, né? De acordo com o juiz coordenador do Sistema Socioeducativo do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do TJMG, para alcançar este objetivo, é preciso ocupar a cabeça desses jovens. Ele coloca o adolescente em atividade por todo o dia. Numa APAC juvenil, o adolescente ele levanta às 6 horas da manhã e ele só retorna ao alojamento às 10 horas da noite. E nesse período ele tem as atribuições de estudar, ele tem a atribuição de capacitar-se profissionalmente, de trabalhar também, de desenvolver vínculos familiares, de estabelecer vínculos religiosos. Então nós temos ocupação por todo o dia. Isso permite que ele passe a ter uma reconstrução de toda a sua formação, né, no período que mais lhe é sensível. E veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente Gilson Lemes recebeu o prefeito de Camanducaia, no sul de Minas, Rodrigo Alves Oliveira, e os assessores de governo Bruno Rosa e Murilo Nascimento. O objetivo da visita foi tratar da construção de um novo fórum na cidade. O desembargador Henrique Abiakel Torres também acompanhou o encontro. Em viagem a Uberlândia, no dia que a cidade completou 133 anos, o presidente Gilson Lemes esteve com o presidente Jair Bolsonaro na inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro, Sistema Capim Branco. Essa estação de tratamento de água é uma das maiores obras de saneamento do país. Ainda em Uberlândia, o presidente Gilson Lemes se reuniu com a diretora do foro da cidade, a juíza Maria Elisa Taglialena, e com os demais magistrados da comarca no Palácio da Justiça Rondon Pacheco. Durante a reunião, foram abordados assuntos de interesse da magistratura. A cidade de Uberlândia marcou a trajetória acadêmica do presidente do TJMG, Gilson Lemes. Em viagem a Brasília, o presidente Gilson Lemes participou da inauguração do escritório conjunto dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e de São Paulo, na capital federal. O evento foi conduzido pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, e pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Saburro. O presidente Gilson Lemes disse que essa união fortalece o papel institucional da defesa da ordem jurídica, dos interesses da sociedade e pela fiel observância da Constituição. Chegou a hora de conferir as notícias feitas pela equipe do Núcleo de Rádio do TJMG. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, participou nesta semana em Brasília da inauguração do escritório dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e de São Paulo. A solenidade contou com a presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, entre outras autoridades. A comarca de Abricampo, na zona da Mata Mineira, realizou um mutirão do Tribunal do Júri para colocar em dia os julgamentos suspensos durante a pandemia. 6 sessões do Tribunal do Júri foram realizadas durante 9 dias úteis de trabalho. E magistrados do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas fizeram uma inspeção no Hospital Psiquiátrico de Barbacena.
A visita faz parte de uma sequência de vistorias a estabelecimentos prisionais e unidades que atendem pacientes judiciários. E a seguir, uma entrevista sobre o trabalho do TJMG na proteção de dados. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem o objetivo de proteger informações que deixamos por aí, em sites, aplicativos, etc. Acontece que, mesmo com a lei vigorando desde setembro de 2020, ainda ocorrem tentativas de golpes. Olha só. Mas é muito constrangedor, assim, você cair, perceber que você caiu num golpe de inocência, porque a lábia dos golpistas é muito boa. O Juliano recebeu uma ligação, teve dados pessoais vazados e quase foi vítima de um golpe. Nessa conversa que ele teve comigo, ele começou a saber toda da minha vida. Olha, sei que você é terapeuta, sei que você faz isso, sei que você atende em tal lugar, sei que você mora em Belo Horizonte. E depois de ter caído no golpe, eu meio que desconfiei que ele tinha pegado meus dados, essas informações, pelo meu Instagram e pelo Facebook. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, revelou que os vazamentos de dados no Brasil aumentaram quase 500% em 2019 e 2 casos chamaram a atenção. 223 milhões de números de CPF, inclusive de gente que já morreu, e dados de 40 milhões de empresas vazaram. Em outra situação, informações como telefone, formação, salário e endereço de 140 milhões de pessoas foram expostas. Na era digital, as informações se tornaram um negócio lucrativo, por isso os vazamentos são constantes. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no dia 1º de agosto do ano passado, veio para proteger esses dados e como eles são usados. A lei deve ser cumprida por pessoas físicas e pelas empresas. Quem usar os dados de outros e causar prejuízo moral, patrimonial, individual ou coletivo, fica obrigado a reparar o dano. A LGPD prevê desde simples advertência até multa de 2% do faturamento das empresas, limitada a 50 milhões de reais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte lançou uma cartilha para orientar os associados. Qual que é a preocupação da CDL? Além de propiciar que o lojista, o comerciante, forneça um bom serviço com segurança de dados, que ele também não sofra nenhuma penalidade, nenhuma ação judicial. Eu vou estar trazendo segurança para o meu cliente final. Ele vai ter certeza que comigo os dados dele não tem risco de ser vazados, não tem risco de ser utilizado indevidamente, que ele não vai sofrer uma fraude, né? Porque eu estou adequada à LGPD e necessariamente eu vou estar levando segurança para ele. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibilizou uma página no portal da internet com detalhes sobre a aplicação da LGPD. Foi criada também uma comissão para acompanhar e garantir a proteção dos dados pessoais armazenados no Poder Judiciário de Minas. A gente tem dados pessoais tanto de jurisdicionados como de advogados e também os dados pessoais, por exemplo, dos servidores e magistrados, né? O que nós vamos adquirir é um sistema que ajuda a mapear os processos de trabalho, indicar quais os dados que precisam ser protegidos, né? E a forma que a gente precisa fazer para garantir que esses dados estejam também disponíveis quando o titular solicitar informação a respeito deles. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um comitê gestor de proteção de dados. E nós vamos conversar com o encarregado de tratamento de dados, o desembargador Rogério Medeiros. Seja bem-vindo, desembargador. É uma honra estar aqui mais uma vez neste programa. Bom, desembargador, como é que a legislação brasileira trata a proteção de dados atualmente? Nós temos uma base constitucional quando o artigo 5º da Constituição Brasileira, de 88, diz que temos que preservar a intimidade das pessoas. Nós temos uma emenda em tramitação no Senado aqui no Brasil para que a nossa Constituição fale expressamente, para além da intimidade, uma referência à proteção dos dados pessoais. Mas, independentemente dessa mudança constitucional, a legislação brasileira infraconstitucional, que a gente chama, tem vários dispositivos
que protege os dados pessoais. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que manda as pessoas físicas ou jurídicas que lidam com dados pessoais ter cuidados em tratá-los, armazená-los, etc. Os outros tribunais do país também já estão antenados com essa questão ou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está um passinho à frente? Nós vamos necessitar de uma regulamentação uniforme. E isso, obviamente, virá do âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Não temos ainda, porque a implantação da legislação ela é muito dificultosa, né? Complexa, mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já determinou aos tribunais, todos os tribunais do Brasil, que instalassem esses comitês gestores de proteção de dados. Minas Gerais já implantou e temos a satisfação, inclusive, de revelar aqui que somos um dos tribunais no Brasil mais adiantado nessa tarefa. E quais seriam essas ações do TJMG para colocar em prática esses princípios da LGPD? Nós temos feito palestras com palestrantes convidados, fizemos já 2 edições de um curso de treinamento, tudo isso em parceria com a Escola Judicial, né? A 2ª vice-presidência. E eu próprio tenho feito muitas divulgações através também de palestras por mim proferidas, reuniões e tem procurado, inclusive, esses contatos muito valiosos com a imprensa, através de entrevistas, artigos publicados, né? E o importante é conscientizar. As empresas que não cumprem essa regra estão sujeitas a quais penalidades? A penalidade dos crimes cibernéticos, dependendo da gravidade, varia de 3 meses a 2 anos de cadeia, né? De reclusão, além de uma multa. Dependendo da extensão dos danos materiais, inclusive os danos morais, né? O sofrimento que a vítima suportou em razão dessa conduta ilícita, pode haver uma ação de responsabilidade civil também, com base no Código Civil, para indenizar os danos materiais e também os danos morais. Os danos morais nesse tipo de ilícito, pelos padrões jurisprudenciais aqui de Minas, seria algo em torno de 15 a 20 mil reais. No âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos as sanções administrativas que vão de uma simples advertência, passam para uma multa diária, uma multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada até 50 milhões de reais, é um valor muito alto. Pode haver, inclusive, também a suspensão temporária da atividade de tratamento de dados por parte dessa pessoa jurídica que violou os preceitos da lei. E o que os próprios usuários podem fazer para garantir a proteção dos seus dados, desembargador? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado em não abrir e-mails enviados por pessoas físicas ou empresas, etc., que não conheçam, né? Isso aí pode ser uma fraude para colher dados indevidamente. Não deixar o celular ao alcance de terceiros. Isso vale até para documentos físicos numa empresa, num órgão público, né? Documentos que contenham dados, às vezes até sigilosos, enquanto vai tomar um café, vai ao banheiro, quer dizer, deixar o computador ligado, o celular não ficar ligado, disponível a acesso de terceiros, até simples documentos de papel, né? Que contenham dados que não devam ser divulgados, ao alcance de futriqueiros, né? Ou até pior, de pessoas mal intencionadas. Falando ainda dessas coisas do cotidiano, né, do cidadão, se esse cidadão perceber que algum dado dele foi coletado, ele teve a segurança violada, o que deve ser feito? Ele tem direito de pedir a retificação, a correção, né, se tiver dados incorretos, inclusive a supressão, se tiver colhido dados indevidos. Ele vai se dirigir àquela empresa ou órgão público, àquela figura do encarregado de dados. No caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sou eu, né, o encarregado de dados. E haverá deliberação sobre
retificação, essa correção ou a retirada. Eu vou dar um exemplo. Teve um caso aqui no Tribunal de Justiça, eu já tenho recebido pedidos individuais. Uma pessoa fez um concurso há mais de 10 anos aqui no tribunal para ser servidor e, por acaso, ele descobriu, consultando aí, através do Google, da internet, que os dados ainda estavam lá. O concurso já passou há mais de 10 anos. Então, ele pediu que aqueles dados não mais constassem. Eu, por cautela, ouvi primeiro o setor competente e falei se havia realmente ainda necessidade de manter aqueles dados. O concurso já exaurido. Fui informado que não, então eu autorizei a que aquele dado, os dados solicitados fossem removidos, né? Evidentemente que, como eu disse, nós estamos ainda no começo do processo. No futuro aí, através até do Conselho Nacional de Justiça, haverá uma regulamentação mais detalhada sobre os procedimentos. Mas a falta dela, nós temos agido aí dentro do bom senso, né, e do espírito da lei. Ok, muito obrigado pelas explicações, desembargador. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso programa está disponível na internet. Acesse o nosso canal, o endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.